Jesus chamou os seus 12 discípulos e os enviou. Querida comunidade, que nos reunimos para este 11º domingo do tempo comum. Estamos no final do capítulo 9 de Mateus e o início do capítulo 10. Este texto que é muito bonito, que nos traz duas imagens muito fortes de uma escolha. Fomos escolhidos por Deus. Hoje a liturgia nos fala de um grande presente, que é o olhar de Deus para nós. Um olhar de amor, um olhar de cuidado, um olhar de eleição, de escolha. Um olhar de Deus para com o seu povo, e o Evangelho vai nos lembrar então que Jesus olhou as multidões e se compadeceu delas, sentiu compaixão. Compaixão, uma dor, um sentimento que vem de dentro, não é só ter dó da pessoa. Compaixão é você unir o seu coração num sentimento e um esforço de pensar como posso ajudar essa pessoa. Compaixão é aproximar-se. Jesus se compadeceu porque a multidão estava cansada, abatida, faminta, e ele faz a imagem, usa a imagem da ovelha que não tem pastor. A ovelha que não tem pastor, que o salmista já nos lembrava, nós somos o seu povo e o seu rebanho. Nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Na nossa cultura nós não temos, como eu sempre digo, a imagem do pastor de ovelhas, aqueles que cuidam, que levam as ovelhas para cá e para lá, para quem tem um pouco esta vida, essa característica rural. As ovelhas sem o pastor, elas estão como que fadadas até a morrer de fome, porque não tem quem leva para o pasto, para a água, ou até não as protege contra o lobo, contra as feras. A ovelha necessita do pastor para viver. Olha que imagem profunda. Nós necessitamos de Deus para viver. Nós necessitamos deste olhar do Senhor para nós, que cuida. Pois quantas são as dificuldades que nós passamos? Talvez você que esteja aqui hoje esteja com o seu coração lembrando dificuldades, situações que já venceu ou que está atravessando. Situações de provação na sua vida, na sua família, na sociedade que passamos. O Senhor olha para nós com compaixão, porque Ele nos escolheu. A primeira leitura que nós ouvimos lá do Êxodo, do Antigo Testamento, é uma leitura que vai lembrar a eleição de um povo, o povo de Israel. O povo de Israel, e essa mensagem que Deus manda, o Senhor envia a Moisés: assim deverás falar, anunciai aos filhos de Israel, recorde a sua vida para ver o quanto a minha mão esteve ao teu lado, Israel, pois vós serás para mim o meu povo, e eu serei para vós o seu Deus. Esta eleição de Israel, esta eleição de um povo, hoje se dá a nós, pois no batismo nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos chamados povo eleito, este povo que o Senhor tem e treme seu coração por nós. Deus não quer perder nenhum de nós. Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. Por isso Ele envia o seu próprio Filho, como diz Paulo na segunda leitura, ensinando aos romanos: Cristo morreu por todos. Quando ainda éramos fracos, o Senhor vem em nosso auxílio. Cristo morreu para dar vida a todos
Depois, a segunda imagem que o Evangelho nos lembra: pois este povo que está como ovelha que não tem pastor, necessita de pastor. Ele é o bom pastor. No Evangelho de João, inclusive, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Cristo é o bom pastor que cuida, mas ele dá a missão a outros. Este bom pastor vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. A segunda imagem que Jesus usa, a imagem mural de uma colheita que precisa de trabalhadores, de ceifeiros, que precisam daqueles que vêm para cuidar da colheita. E aqui o nome que Mateus descreve, a lista dos 12 discípulos, muito emblemático. Em cada evangelho nós vamos encontrar as listas dos nomes. Os nomes podem até modificar, porque na tradição judaica normalmente existia 2 nomes para cada pessoa. Mas o que não muda? Primeiro, Pedro está sempre por primeiro, e seu irmão André. E o último, Judas Iscariotes. Em todas as listas de apóstolos, os nomes podem modificar, como eu disse, mas esta ordem não muda. Primeiro é Pedro, depois os outros todos, depois Judas Iscariotes, o último. Jesus escolheu alguns que estavam próximos dele, e o que Jesus fez? Deu a missão a eles: vocês vão me ajudar a levar o Evangelho aos povos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos no tempo de Jesus, e Jesus sabia que o seu tempo era pouco, ele não conseguiria chegar até os confins do mundo. Isso ele deu à igreja a missão, mas aos 12 apóstolos de continuar. A missão dada aos apóstolos é fazer o mesmo que Jesus fez. Se nós tomarmos aqui qual é a missão dos apóstolos, é a missão de Jesus. É curar, é expulsar os demônios, é cuidar do povo. Estes 12 apóstolos é para nós figura dos nossos bispos, pois tem uma sucessão apostólica. A nossa igreja existe desde a instituição de Jesus Cristo. Esta é a certeza de que estamos na barca de Cristo. A igreja católica vem dos apóstolos, vem desde Pedro, e de Pedro para cá estamos até Leão. É a sucessão dos 12, e nos papas, nos nossos bispos em cada diocese, existe uma relação, uma ligação, uma continuidade de sucessão. Por quê? Porque em cada porção do povo de Deus existe um apóstolo que cuida. Cada bispo, então, na sua diocese, é um apóstolo que cuida de nós todos, rebanho. Que beleza pertencermos ao rebanho do Senhor. E sabemos que o Senhor chama ainda hoje homens e mulheres para continuar o seu trabalho. Os apóstolos, os ministros ordenados, mas hoje também chama cada um de nós, pois a missão da igreja é cuidar. Hoje então, meus irmãos, o Senhor olha para nós e diz: vinde a mim, eu necessito também do seu trabalho. Continuemos rezando pela nossa igreja, para que continue com a sua missão, a missão de Cristo no mundo: curar os doentes, rezar pelos mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E última frase do versículo hoje: de graça recebestes, de graça deveis dar. Na igreja,
O símbolo da gratuidade é todos nós. É colocar a tua vocação a serviço do próximo. É colocar-se a serviço do Evangelho. Nós recebemos de Deus gratuitamente. Ninguém paga nada para Deus para receber graça. Ninguém paga nada para Deus para ter recebido vida. Ninguém paga nada para Deus para estar aqui respirando hoje num dia novo de chuva, que beleza. É gratuidade. O nosso coração é gratuito. Você sabe agradecer a Deus por tantas graças? Você sabe agradecer ao próximo pelo amor, pelo sorriso, pelo cuidado que você recebe de outras pessoas? Como igreja, nós somos chamados também a cuidar uns dos outros. Louvemos ao nosso Deus, pois fazemos parte do rebanho do Senhor.